Vou te falar, viu? Eu tô sendo zoado pela minha esposa na minha própria aula. Esses são aqueles alunos, sabe, gente? Aquela aluninho que é bagunceiro, sabe, Marcos? Fica zoando o Tem um professor. probleminha ali entre a Tá cadeira e o bom, computador. tá bom. Então Vamos. vai lá. Então, esses desafios são persistentes. Então, quando a gente vai pensar na nossa tese, na defesa que vocês farão a respeito desse tema, são desafios persistentes. E a gente precisa, como desafios, como ações pouco combativas ao desmatamento ilegal, propor também intervenções. Né? O que nós vamos pensar a respeito para poder conseguir alcançar uma proposta que faça esse desmatamento diminuir? Né? A gente não vai falar em cessar porque isso é praticamente impossível. Mas a gente pode pensar em ações que a curto prazo já resolvam parte do problema, a médio e longo prazo resolvam totalmente o problema. Então a gente vai pensar na importância da preservação das matas, das florestas, dos biomas e como isso tem sido observado pelas pessoas, pela sociedade, pelas pessoas que atuam no combate, pelos governos. Essa reflexão é importante que a gente faça. Primeiro, a gente pode pensar em repertório sociocultural. Eu havia pensado na Revolução Verde. São diversos pontos que vocês podem abordar. Eu falei anteriormente até a questão histórica, né, de como viram aqui o Brasil uma possibilidade enorme de ganho em cima do pau-brasil, por exemplo, que foi o primeiro a ser retirado, a primeira madeira a ser retirada, e retiraram tanto que a gente para ver exemplar de pau-brasil, nossa, tem que procurar com lupa. São pouquíssimos os espaços onde nós encontramos ainda, não sei se aqui alguém já viu um exemplar de pau-brasil. Hoje em dia é só quando a gente planta com os aluninhos. É que eu gosto de fazer, eu Eu conheço faço porque você me muda. mostrou. É, aí eu faço muda e planto com os alunos para o Brasil, né? Então, mas realmente é raro, e é uma árvore bonita, uma árvore que no caso a seiva, né? Sai aquela seiva avermelhada e que é muito importante. E essa visão, né, amor, que o Brasil sempre é um local, um local de passagem, né? A gente, inclusive, essa semana teve uma pesquisa, até o Zezinho, o Davi estava conduzindo, sobre os jovens que saem do Brasil, né? Então, a gente tem a ideia da Terra como uma terra de passagem, não de permanência. Porque você já percebeu que quando você vai ficar em algum lugar, você quer arrumar, passar uma vassoura, pintar a parede. Agora, quando você está de passagem, você não se importa muito em cuidar desse lugar. E isso acontece bastante com o Brasil. Então, desde sempre, desde quando eles chegaram aqui, nenhum europeu estava com a ideia de fixar fazer residência aqui. E isso, lógico, isso foi acontecendo, né, aos poucos, gradativamente. Mas essa ideia principal, essa ideia de chegar, explorar e sair, como os jovens, né? Eu vou estudar fora. Lá fora eu tenho mais oportunidade, né? São mais as oportunidades que eu vou ter na minha vida. Então, assim, eu vejo isso com muita força nos jovens. Aqueles que têm a oportunidade, eles vão. A gente tem amiga, né, amor, na Alemanha, que trabalha lá, e outros que já saíram do país. Então, essa ideia, ela permanece viva na cabeça da gente, certo? Que não é o local de pertencimento. Pode seguir, meu irmão. Aí, aquela hora que eu parei, você parou também. Não, é porque eu ia fechar meu microfone. Abri, né? Tá todo mundo me ouvindo. Enquanto o Eric ia falando, eu estava escrevendo aqui na tela capitalismo verde, quintal, periferia do capitalismo, que são expressões que a gente escuta. Quando ele falou assim, a gente não cuida, é um lugar de passagem, a gente não cuida, eu estava assistindo, eu não sei se vocês conhecem um canal chamado Tese 11. Esse canal,
essa moça aqui desse canal, ela fala muito sobre todas as questões que envolvem o capitalismo, neoliberalismo, como que alguns chamam, imperialismo, né? E ela traz questões muito pertinentes. Ela falou na semana passada sobre essa questão do Brasil ser a periferia do capitalismo. Nós aqui hoje, desde sempre e até hoje, somos vistos como um grande terreno em que antigamente, o Eric falou aí agora dos europeus, né, que nos viam assim, e hoje o imperialismo é dado pelos americanos. Né? Um quintal, né? O quintal. Um quintal, exatamente, um quintal. Um grande quintal onde eles vêm plantar, não só os Estados Unidos, que são hoje, a hegemonia está na mão dos americanos, dos norte-americanos, porque nós também somos americanos, mas também na mão dos chineses, né? Os chineses hoje têm aí um poder que está só crescendo. E aí, meus amores, quando a gente fala assim, a gente pensa, se eles veem como um grande lugar de plantação, e essa plantação não visa o nosso abastecimento. Essa plantação visa a manutenção de commodities. A soja, por exemplo, é um commodity. É um tipo de plantação, de produção, visando, é um tipo de produção só, né, no caso a soja, para abastecimento dos porcos chineses lá na China. Então a China é um grande parceiro comercial do Brasil, porque o Brasil planta muita soja. Planta e exporta essa soja. Pode falar, meu amor? Você diria então que a gente planta soja e mais exporta do que usa para nós mesmos? Sim, tudo que a gente exporta hoje. Você sabe que quando eu comecei a ler um pouquinho, porque não é a minha área, eu sou professora de português, mas como eu preciso encontrar subsídios para que vocês escrevam, eu fui estudar. Mentira, porque ela gosta de me contrariar. Ela foi estudar só para me contrariar, tá, Eduarda? A gente, a não ser quem gosta de salada, o arroz que a gente come, o feijão que a gente consome, a salada que a gente consome vem dos pequenos produtores rurais, pequenos produtores agrícolas. Os grandes, o pilar da nossa economia hoje está pautado no agronegócio, né? Então, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, está em tudo. A Globo faz propaganda todos os dias. Só que um dos pilares da agricultura é justamente a exportação de soja, laranja. Nós somos grandes exportadores, mas não é um produto que venha para a sua mesa e nem para a minha. É visando unicamente a exportação, porque dizem que a gente tem que manter a nossa economia. Só que não tem dado muito certo. Não tem dado muito certo porque a gente, hoje, porque estamos brigando com a China, né? Chamando a China de comunista, dizendo que o vírus é chinês, correndo o risco da China nem querer comprar mais os nossos produtos. Mas, enfim, nós temos esses dois parceiros, os Estados Unidos, três, né? Os Estados Unidos, os países europeus e a China, são grandes consumidores de tudo que a gente produz aqui. Essa produção em larga escala visa a exportação, não a manutenção, por exemplo, não a diminuição da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Nós havíamos saído e hoje nós voltamos ao mapa da fome. E, poxa, se a gente tem a Revolução Verde que aconteceu aí, que eu coloquei tá no slide, a partir da década de 70, que estabeleceu o Plano Nacional de Desenvolvimento e consolidação dessa chamada Revolução Verde, ou seja, os campos brasileiros iriam ficar verdinhos, com plantações maravilhosas, só que essa plantação não visa o abastecimento do mercado interno, visa a manutenção de um pilar da nossa economia, mas para abastecer o mercado exterior, para exportação. Ah, professor, mas isso é ruim? A gente não está vendo que não está funcionando muito bem. A gente também tem boi, né? A nossa carne é uma carne muito exportada, a melhor carne que a gente produz aqui é também para exportação, e está faltando terra. Por isso que os indígenas estão sofrendo esses ataques, por isso que a Amazônia está sofrendo esse ataque, por isso e nós não cuidamos muito bem da região sudeste, onde havia cobertura da Mata Atlântica. Hoje só tem 12% da Mata Atlântica, porque a região sudeste, o grande centro econômico está aqui, então a gente já viu que não funcionou muito bem, e há um bioma hoje que está sofrendo muitos ataques, de onde a gente tira
todos os medicamentos que vocês conhecem aí. Eu achava que Novalgina era algo tecnológico, né? Inventaram a Novalgina. É uma planta, tem diversas plantas, e essas plantas são oriundas do cerrado. E a gente está atacando o cerrado. Quando a gente olha para o cerrado, não sei se vocês já viram fotinho do cerrado, a gente olha assim, nossa, que lugar feio, seco, esquisito, né? Nossa, não é assim igual a Mata Atlântica exuberante, igual a Amazônia, tudo verde, é diferente. O cerrado é mais seco. E aí as pessoas olham, vamos derrubar. E o cerrado não é tombado pelo patrimônio histórico e material como outros biomas, como o bioma da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Né? É tombada. E aí a gente vê que há uma franca ascensão, né, dessa agricultura que não é a familiar, é a agropecuária e a agricultura de grandes empresas, avançando nessas fronteiras, a fronteira do cerrado, justamente para ampliar a commodity. Isso seria a Revolução Verde. A gente olha para a Revolução, parece uma palavra positiva, né? Seria algo bacana, só que nós estamos acabando com mais um bioma, e depois de termos já exterminado praticamente com a Mata Atlântica. E a gente está fazendo isso não só com o cerrado, mas também ali com a região amazônica, muito mesmo. Então, o que a gente coloca na redação, professora? Isso tudo que eu falei é para a gente entender qual é o nosso papel, né? Não acharmos que nós somos exatamente a nossa, somos maravilhosos, alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Não, eles nos olham assim, nossa, vocês têm que nos servir. Vocês estão aí, a gente mantém vocês porque vocês têm que nos servir. Teve uma coisa boa que a Revolução Verde trouxe, que é a criação da Embrapa, eu acabei não falando, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que acaba ajudando os pequenos produtores, né, mudou o seu papel aí, a gente não pode dizer que foi ruim, foi muito boa a criação da Embrapa, mas hoje a gente vê que, infelizmente, a Revolução Verde trouxe consequências para os pequenos produtores, para o ordenamento do território e principalmente para o meio ambiente. Então, vocês podem saber um pouco mais do que é a Revolução Verde e saber que, embora tenha se registrado ganhos produtivos em diversos países, a Revolução Verde trouxe consigo consequências para os pequenos produtores. Você congelou, amor? Congelei? Agora foi. Voltei? Agora voltou. Você tinha falado uma coisa que eu achei tão importante, amor. Você falou assim, as pessoas querem ir embora. E querem ir embora por que as pessoas querem ir embora? A relação do capitalismo aqui, eu falei aqui periferia do capitalismo porque lá nesse tese 11 eles sempre falam sobre isso, porque o jeito, a forma que o capitalismo incide nesses grandes países, nos países chamados desenvolvidos, é diferente do capitalismo que incide aqui. Hoje mesmo, não sei se vocês têm Twitter, mas eu sou twitteira, eu adoro ficar acompanhando. No Twitter tinha uma mulher que eu nunca havia ouvido falar dela, Adriana, não me lembro o sobrenome, perdoe-me, falando que não encontra uma pessoa para trabalhar na casa dela, que aquilo era um absurdo. Como assim? As pessoas não querem fazer... Como que eu vou conseguir trabalhar se as pessoas não querem limpar o banheiro, não querem fazer... Ela queria pagar $12. Vocês viram isso? Eu vi, agora há pouco, você não. Ela queria pagar $12 gente, resquício da escravização do ser humano, do povo preto, do povo pobre, só aqui no Brasil. E na América Latina, de uma maneira geral, a gente vê isso. Lá fora, o capitalismo foi... A incidência do capitalismo, o jeito que foi trabalhado, a cultura como foi trabalhada, é totalmente diferente da nossa. Então aqui, como a gente passa fome, a gente precisa alimentar várias bocas, existe a inflação, né? Essa nossa amiga que o Eric citou, que mora na Alemanha, ela fez uma coisa muito interessante, ela tirou a foto de uma compra que ela fez assim que ela chegou na Alemanha, e ela compra sempre os mesmos produtos, né? Mantém sempre os mesmos hábitos, e a conta que ela fez há um ano atrás... Não, um ano não. Há quanto tempo que a Ana já está lá? Já tem bastante tempo. Anos. No mínimo uns 4 anos. Isso aí. É a mesma. O mesmo valor ela gastou numa compra que ela fez recentemente. Aumentou, assim, centavos de euro. Ela falou, Ju, olha isso. E ela me mandou a foto.
Olha a data desse cupom e olha a data dessa nota fiscal. Exatamente igual, assim, mudaram centavos. Eu fiquei assim, aqui a gente vê o gás de cozinha. Quanto estava o gás de cozinha em 2017? Quanto estava a gasolina, que teve aí uma grande manifestação, que era um absurdo pagar a gasolina a R$ 2,50? Não foi isso? Isso foi em 2015 que o gás estava R$ 32 em 2015. Quanto que a gente está pagando o gás hoje? Quase R$ 100. 88 na promoção, 88,99 na promoção. Então, E vai aumentar. Não me dê essa notícia. Mensageira de notícia ruim. O que a gente faz, meus amores? O que a gente faz? A gente pode refletir sobre isso. Então as pessoas vão embora porque, óbvio, elas olham para a Europa, poxa, o capitalismo lá, realmente, aqui a gente tem que ser capitalista. A gente precisa ser... Olha nos Estados Unidos, totalmente diferente a cultura de lá com a cultura de cá, totalmente diferente quanto eles pagam pela sua mão de obra aqui, quanto eles pagam para a mão de obra das pessoas lá. Né? Então, assim, é a questão cultural mesmo, e para manutenção dessa vida maravilhosa que eles levam lá, eles olham para a América Latina como um quintal. Né? Nem um quintal, porque a gente gosta do nosso quintal, como, sei lá, o quarto de despejo, como diria a Carolina Maria de Jesus. Então, pensando nisso que eu falei com vocês, uma possível introdução para o texto dissertativo argumentativo. Dentre os estados brasileiros que compõem a área total do Cerrado, Goiás, com quase 100% de seu território inserido nesse bioma, tem sido historicamente um receptáculo prioritário para a produção agropecuária, resultante da aplicação do pacote tecnológico apresentado pela Revolução Verde. Então, aqui, a gente pode dividir o nosso parágrafo. Como a gente sabe se o nosso parágrafo está eficiente? Quando a gente consegue dividi-lo em pelo menos 3 partes. Essa primeira parte seria a parte em que a gente faz a contextualização. O que é isso? Nós vamos colocar as pessoas que estão lendo o nosso texto dentro do ambiente que eu quero. Eu posso usar a Revolução Verde, como eu coloquei aqui, esse pacote tecnológico da década de 70. Vamos supor que você seja um entusiasta da geografia, estudou bastante geografia. Eu posso trocar essa contextualização geográfica por uma contextualização histórica. Posso trazer lá que o Brasil, os europeus, quando invadiram o Brasil, olharam para essa terra e não viram, a princípio, o que eles estavam procurando, que seria minério, ouro. Mas viram vastos biomas, e a partir daí ocorreu o processo de retirada da madeira, que foi algo que ficou latente, principalmente pelo nome que nós recebemos, né? O Brasil, pau-brasil, Brasil. E olha uma coisa, vou falar uma coisa aqui que é da área do meu marido. Eu adoro contar essa história. A gente olha assim é italiano, para os nomes, né? Como a gente classifica as pessoas que nascem em determinados lugares, no lugar que ela nasceu. Então, a gente tem italiano, português, americano, canadense. E o nosso gentílico é o quê? Brasileiro. Vocês sabem por quê que nós temos esse sufixo? Não faço a mínima ideia. O que a gente tem como trabalhador que, por exemplo, quem retira madeira é o quê? Não é madeireiro? Quem faz nosso cabelo? Quem corta nosso cabelo não é cabeleireiro? Exatamente. Esse sufixo nos lembra alguém que trabalha, alguém que serve. Então, aqui, a população servia para a retirada do pau-brasil. Então, ele era um brasileiro. Olha que interessante. Nós, nem no gentílico, nem no nome que a gente recebeu aqui, o nosso nome o que a gente recebeu para classificar quem nasce aqui seria vamos colocar entre aspas, um cidadão, né? Tem o americano, o italiano, e aí você vai fazendo vai lembrando aí dos nomes, das classificações. O brasileiro é brasileiro.
Isso é bem interessante para olharmos para nós, assim como eles nos olham como serviçais. E acabou ficando, e a gente deveria ser brasiliano, né, se formos pensar dessa forma. E aí a gente faz a contextualização. Usou a história, usou a geografia, usou um filme, né, usou uma série, tem uma série que meu marido ia falar com vocês. Como é que é o nome dela, amor? Cidade Invisível. Cidade Invisível, tem Aruanas, tem aí um monte de Professor, é aquele que tem aquele bicho que tem um pé para trás? Curupira. 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 Isso. Então a gente pode se arriscar e colocar uma ficção aqui e mostrar que na ficção esse desmatamento ilegal ocorre. E fora da ficção, isso não é diferente. Essa prática não é diferente. Aí eu utilizei, então, a Revolução Verde. Com isso, olha aqui o elemento coesivo. Eu preciso fazer a ligação dessa primeira parte do meu parágrafo com o elemento coesivo. Com isso, a partir da década de 90, e problematizar. A segunda parte aqui vem a problematização. A partir da década de 90, as tecnologias produtivas foram incrementadas, destacadamente com o desenvolvimento das sementes transgênicas. Coloquei mais uma informação. No entanto, o que eu venho aqui? Aí sim eu coloco mais um elemento coesivo, aqui no caso adversativo, e a consequência, porque aqui é uma causa e aqui eu trabalhei com a consequência. Foram os impactos no ambiente natural, como o desmatamento ilegal. E aqui entra parte da minha frase temática, né, que está aqui, olha, colocada novamente para vocês, para que a gente não a perca e não deixe de colocar, de inserir, se não ipsis literis, né, a mesma frase temática, alguns professores acham deselegante, você pode trazer para o mesmo campo semântico, ou diluir as palavras que nos lembram essa frase temática dentro desse parágrafo. Então, aqui no caso, aí campo semântico. O mesmo significado. Obrigada. Porque às vezes eu falo assim, eu acho que todo mundo sabe, é o mesmo significado. Desmatamento, retirada, ilegal, ilegalidade. Então, palavras que nos lembrem a frase temática. Então, como desmatamento ilegal, elevaram-se sobremaneira. Diante desse cenário, então eu montei qual é o cenário. Aí eu vou fazer o fechamento do meu parágrafo. Então, eu tenho aqui a terceira frase. Então, eu tenho que ter pelo menos 3 frases. Nessa aqui, nós temos 4. Para que o nosso parágrafo fique um parágrafo profícuo, um parágrafo completo, um parágrafo que eu realmente contextualize, coloque o meu corretor ou quem vai ler o meu texto inserido ali naquele tema, problematize ou faça ampliação e depois problematize e feche. Então, o fechamento está acontecendo diante desse cenário que já foi colocado. Que cenário é esse? Que nós tivemos a Revolução Verde, mas o desmatamento continua. Então, diante desse cenário, percebe-se que são necessárias ações, outra palavra aqui, urgentes contra essa problemática. Então, qual problemática? O desmatamento ilegal. Tá? Então, a gente tem a palavra bioma, que retoma mata, né? Nós temos outras palavras aqui que nos lembram essa área da mata, do que nós estamos tratando, e as próprias palavras, né, desmatamento ilegal, que estão inseridas nesse primeiro parágrafo hipotético que eu trouxe para vocês. Aí, estamos aqui no primeiro parágrafo, nós temos que pensar, eu falei do agronegócio, poxa, colocam no nosso imaginário que o agronegócio é a força da economia brasileira, e né, nós fomos pautados em cima desse pilar, né, construídos em cima desse pilar. Como nós vamos problematizar, então? Por que o agronegócio é ruim, apesar de ser a força da economia brasileira? Alguém consegue me dizer? Eu coloquei uma foto aqui para ajudar. Nós vemos um campo verdinho assim, né? Longo, olha que bonito. É lindo. Porque extrai muito da nossa vegetação. Exatamente. Quanto que a gente precisa gastar de água para manutenção aqui desse campo lindo verde? Será que nós estamos fazendo replantio, né? Porque a gente sabe que tem o desmatamento, mas há o replantio, o reflorestamento para manutenção dessa água
O que nós estamos vivendo hoje? Um perigo enorme. Está aqui, ó, pertinho da gente, de estiagem. Estamos correndo um risco enorme de racionamento de água e de energia. Por quê? Estamos dependendo do São Pedro. Nós temos uma matriz energética, né, para gerar energia que depende de... É energia limpa? É, mas é uma energia que depende da preservação do meio ambiente. Então a gente está indo na contramão, né? Nós não preservamos, mas a gente depende do meio ambiente para a geração dessa água. A gente está desmatando quem fornece os rios aéreos. Vocês conseguem entender essa contradição? Então a gente vive num contexto... Pode falar. Amor, essa questão dos rios aéreos, os rios voadores, eles são responsáveis por trazerem a água aqui para Minas, né? Toda a região sudeste, e porque se não fosse os rios voadores, nós seríamos um grande deserto, porque o paralelo 33, onde passa a linha de Capricórnio, né, e o norte, né, que é o Trópico de Câncer, são áreas desérticas, por conta dos ventos alísios. Aí a professora Georgia pode falar e explicar para vocês sobre essa questão, porque incide os ventos que descem, eles descem mais frios e seco. Então, se não fosse a floresta amazônica e toda a Cordilheira dos Andes, a gente não teria tanta água no Pantanal, que é um grande manancial de água, as águas subterrâneas. A gente sabe que a maior parte das águas, elas são subterrâneas. O Cerrado, ele tem muita água, mas subterrâneo. Se você perceber o que a árvore, ela é 3 vezes maior no Cerrado, uma árvore que tem uma copa de 20 metros de diâmetro, ela tem pelo menos 40 de raiz embaixo da terra. Então, assim, e uma aluna também apontou aqui sobre um documentário sobre a questão do agrotóxico, do uso do agrotóxico, e essa questão do uso dessa água, e essa água contamina o lençol freático. Então, tem toda essa gama de diversidade, de destruição. Pode Eu estou olhando aqui que o Marcos Henrique é nosso amigo, né? A gente vai ter que sentar aí para conversar. Marcos Henrique, todas as informações estão com ele. É verdade. Sim, sim. Perfeito. Trouxe aqui, olha, infelizmente as atividades do agronegócio respondem por 18,85% do uso da água e por 90% do consumo da água do país. O agronegócio é responsável por 33% do produto interno bruto. É muita coisa, 1/3. E ele trouxe aqui também a formação curiosa do sufixo "ere" que eu havia falado. Muito bacana. É isso aí. Então, voltando aqui, em como montar nosso desenvolvimento, nesse contexto da agricultura situada nas bases neoliberais e tendo o agronegócio como base no processo de desenvolvimento, nós temos grandes conglomerados econômicos pressionando no sentido de ocupar, né, com produção de commodities como a soja, os 32% restantes da vegetação original do bioma no estado do Goiás, no caso o Cerrado, como eu havia falado com vocês. O que a gente pode trazer também para embasar a nossa redação? O artigo 225. Esse artigo aqui é um artigo da Constituição, no qual diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida. E quem é o responsável por fazer isso? O poder público. Quando a gente fala em legislação, conjunto legislativo, tem o primeiro, que é o principal responsável. Vocês vão perceber que no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem lá sempre a família em primeiro lugar. Quem tem que cuidar da criança, em primeiro lugar, é a família. Quando falta família, nós temos aí o Estado. Aqui vem o poder público primeiro e a coletividade, depois. O dever de defendê-lo, o dever de preservá-lo para presentes e futuras gerações. E aí, nós entramos, eu vou nesse moço aqui, só para a gente poder alinhar. O princípio da responsabilidade, aí é a parte do meu amor, do conceito desse filósofo, né, amor? O Hans Jonas. Você quer falar? Ou eu posso falar?
Tu pode falar o alemão, judeu, né? Isso, esse filósofo traz o conceito do princípio da responsabilidade. Então, quando a gente coloca no nosso desenvolvimento que hoje as nossas bases neoliberais acabam atacando o meio ambiente, e logo quem está atacando hoje, né, um dos principais atacantes, falando atacante parece coisa de futebol, né, os ataques são recorrentes e acabam vindo a partir de um ministro ou um ex-ministro do meio ambiente que defende, por acaso, a extração da madeira. A gente coloca que ele está ferindo o conceito do filósofo, está indo na contramão do que conceitua o filósofo alemão Hans Jonas, que formulou o imperativo: não pôr em perigo as condições para a sobrevivência indefinida da humanidade na Terra. Ele diz o seguinte, que eu devo assumir a responsabilidade sobre os meus atos, não pensando só em mim, mas para as gerações vindouras. Não tem como eu não me lembrar da Greta Thunberg, que ela responsabiliza todos os adultos de hoje e os adultos anteriores, né, os nossos ancestrais, porque nós não estamos preservando o meio ambiente para essas gerações vindouras como deveríamos. O segundo aspecto, e que é bacana a gente pensar, são os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Esses projetos em tramitação no Congresso Nacional invalidam unidades de conservação criadas onde havia proprietários privados e que não receberam indenização no período de 5 anos. O que isso significa? Vamos traduzir. A pessoa foi até o terreno, aqui tem uma ilustração, foi até lá no meio do nada, como eles dizem, e extraiu ilegalmente, mas ele mantém lá alguma coisa que ele diz que está fazendo algum tipo de plantação ou usando aquela área para alguma coisa. Ele não recebeu, ele diz que é o proprietário daquela parte. Ele não recebeu indenização no período de 5 anos, ele se torna o proprietário. Então, o governo e ruralistas pressionam por lei polêmica que beneficia desmatadores da Amazônia. Então, ambientalistas dizem que a aprovação da proposta de Irajá alimenta o que a gente tem de pior hoje, que é a grilagem de terras, que é uma das principais causas para o desmatamento na Amazônia. Então, o exterior, né, os Estados Unidos, países europeus, estão pressionando o governo brasileiro para reduzir o desmatamento na Amazônia. Mas o governo brasileiro fez o quê? Quando o presidente do INPE denunciou, o que ele fez? Mandou embora o presidente do INPE. Se não tem denúncia, não tem desmatamento. Só que o que está acontecendo é uma pressão enorme por quem elegeu o governo que aí está. Ele foi eleito com a bancada ruralista, apoiado pela bancada ruralista. Nós temos 3 bancadas muito fortes no governo, no Congresso Nacional, e uma dessas bancadas é a bancada ruralista, que pressiona pela aprovação desse projeto de lei que muda as regras de legalização da área pública. Grosso modo falando, eu digo que a terra é minha e a terra passa a ser minha. Eu serei o responsável por provar que eu sou um produtor rural, que eu uso aquela terra para o bem da soberania nacional, que eu sou uma pessoa preocupada com o meio ambiente, eu estou explorando, mas eu sou preocupado com o meio ambiente, e aí eu me torno dono daquela terra. Grosso modo falando, seria isso. Então, nós temos aí governo e ruralistas querendo aprovar, modificar a legislação, nosso conjunto legislativo, que hoje ainda é um forte pilar contra esse desmatamento ilegal. Vocês podem usar, eu coloquei aqui o canalzinho do YouTube, que fala desse documento Nosso Futuro Comum. Essa senhora é a ex-primeira-ministra da Noruega, e ela foi a primeira a falar sobre desenvolvimento sustentável. Gro Brundtland, tem um documento que se chama Documento Brundtland, que leva... Ela veio, né, no Brasil, ela já veio aqui no Brasil. 92, Rio 92. Isso, na Eco 92. Eco 92. Isso, exatamente.
E ela se tornou uma enviada especial para falar justamente das alterações climáticas. Dessa questão dos rios voadores, os rios aéreos, por exemplo, foi tratado nessa Eco 92, não foi isso mesmo? E teve uma outra, não teve? Foram dois eventos que aconteceram importantes para o meio ambiente aqui no Brasil. Cadê o Marcos aí para lembrar? Cadê o nosso glossário? Contra a regra, ele é contra a regra. E aí, eu quero ver o texto do Marcos. Marcos Henrique, eu quero ler o seu texto. Tá ferrado agora, né, amor? Repleto de informação. E é uma ideia, até então, inovadora, que se tornou base para o termo cunhado por ela mesma, desenvolvimento sustentável. Segundo ela, nós não conseguiremos fugir do desenvolvimento. É impossível fugir do desenvolvimento, mas como fazê-lo sem ferir o meio ambiente? Dizem, né, tem uma teoria que não teremos comida para muitas pessoas, por exemplo, né, não teremos como alimentar a população. Isso foi antes da pandemia. De repente, agora, deixando uma boa parte da população aí morrer, nós teremos alimentos para todos. Mas não é o caminho. Então, a gente tem que pensar que o desenvolvimento é algo que está presente, que vai continuar, mas que esse desenvolvimento precisa ser sustentável. Então, existe um documento chamado Nosso Futuro Comum, e eu sugiro que vocês assistam para entender isso que eu estou falando e colocar a Grow Brundtland ou o documento Brundtland como uma solução, desenvolvimento sustentável como uma solução. E aí, aquilo que eu falei com vocês, eu coloquei aqui, nesse slide, a contextualização. Aí a gente tem que pensar, pelo menos na segunda frase, na apresentação do tema, na ampliação dessa contextualização e apresentação do tema. Na terceira frase, a apresentação da tese dos dois problemas. E aqui eu já coloco a tese para vocês, que seria preciso combater o desmatamento, por quê? E eu coloquei o aspecto 1, né, que nós temos aqui o neoliberalismo, e o aspecto 2, as bancadas, como a bancada ruralista, que acaba querendo modificar a legislação para benefício próprio, para que haja ampliação do agronegócio sem que esse agronegócio abasteça o mercado interno. No desenvolvimento, a gente precisa de uma estrutura mínima também, né, que seria a frase 1, que o tópico frasal, que é o aspecto 1, seria o aspecto 1, é o que você vai defender nessa primeira frase, a introdução, usando outras palavras no quadro, caso a gente já colocou aqui na introdução, né, o aspecto 1 e o aspecto 2. Então, você vai retomar esse aspecto 1 no desenvolvimento 1, apresentando ali no tópico frasal, que é a afirmação inicial. Então, aqui a gente tinha falado sobre neoliberalismo, né, como isso impacta nessas ações contra o desmatamento ilegal. Neoliberalismo. Seria meu tópico frasal. Como eu comprovo isso? Eu posso comprovar isso falando da GRU, né, trazendo a GRU. Eu posso utilizar dados, eu posso fazer essa ampliação de dados com os commodities que nós exportamos, né, fazer essa reflexão a partir disso que a gente já conversou aqui, fazendo essa análise do repertório sociocultural e o fechamento da ideia. Sugiro que vocês usem sempre um elemento coesivo de fechamento que facilita o pensamento para não deixar o parágrafo sem esse fechamento necessário. E a mesma coisa acontece aqui. Precisamos usar um elemento coesivo ou precisamos fazer a coesão, pensar na coesão, não só exatamente no elemento coesivo, mas no texto todo sendo interligado, tá? A mesma coisa acontece da frase 1 para a frase 2, da frase 2 para a frase 3, da frase 3 para a frase 4. E a gente pensa aqui num elemento coesivo de fechamento. Logo, assim, dessa forma, nesse sentido. O portanto, vocês podem usar aqui ou podem usar no final também do texto de vocês. E aí, pensando em tudo que a gente desenvolveu, né, se a gente está pensando aqui no desenvolvimento, né, falei do neoliberalismo, vamos supor que no desenvolvimento 2, eu pense no... O que a gente colocou o segundo aspecto?
dessa questão da falta de ação da sociedade, né? A ação da bancada ruralista, né? E a falta de ação da sociedade. Então, no meu desenvolvimento 2, no meu tópico frasal, eu vou falar a respeito da bancada ruralista e como isso afeta essas ações do meio ambiente. E aí eu tenho que pensar na solução, nas propostas de intervenção. Uma delas é fortalecimento das ONGs socioambientais, que elas façam o trabalho. É preciso que elas identifiquem, preparem, apoiem a candidatura de líderes ligados ao discurso ambiental. E aí a gente vai pensar, poxa, tem uma bancada ruralista, por que não criar uma bancada ambientalista? E formar essas pessoas, né, por meio de cursos, para que esse candidato seja bem preparado para a gestão pública de forma sustentável, ligando com o que a Gru Brundtland falou. Então, a partir dessa bancada, poderá haver uma pressão social e política para a reversão desse quadro. Lembrando que a proposta de intervenção tem que ser completa com um agente, no caso aqui seriam as ONGs. Qual é a ação que essa ONG teria? Então, um agente que tem que praticar uma ação. Então, a partir da ação, tem que haver o meio que essa ação, que esse agente vai promover essa ação. Então, aqui no caso, o meio seriam cursos. Eu tenho só isso para colocar? Eu disse que são 5 elementos, né? Então, eu preciso ter um objetivo para que esse candidato, então eu tenho aqui um para que a gente chama também de objetivo. A partir da criação poderá haver, então eu tenho um objetivo ou efeito, como alguns professores gostam de chamar, eu teria o efeito do efeito. Quando eu faço isso, eu estou detalhando. Mas não foi só esse detalhamento que eu coloquei aqui. Olha, se vocês perceberem, é preciso que ONGs identifiquem, preparem, apoiem a candidatura, ligado com vistas à criação de uma bancada ambientalista. Quando eu uso esse tipo de construção, com vistas a, eu também estou detalhando. Eu estou dando detalhes de como será essa ação. Então, pensem, quando vocês forem escrever, em fazer comparações, né, ou trazer o que vocês já colocaram lá no desenvolvimento. Então, a exemplo da bancada ruralista, propor à sociedade brasileira a criação de uma bancada ambientalista para contrapor. Então, é a forma que vocês vão organizando o texto de vocês. Preciso de ter, então, os 5 elementos: agente, ação, o meio, o objetivo, o efeito e o detalhamento. Aí a gente garante 200 na competência 5. Mas para garantir 200 na competência 3, que é o projeto de texto, a gente tem que pensar no outro. Se eu coloquei aqui o primeiro aspecto, eu tenho que pensar no segundo aspecto, meu desenvolvimento 2. Se eu falei sobre a pouca atuação hoje do governo federal, eu posso propor que é necessária ainda uma ação conjunta entre ministérios. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, da Ciência, Tecnologia e Inovação, para que juntos apoiem financeiramente, por meio de verbas públicas e tecnicamente por meio de maquinário. Então, o meio modo está sendo garantido aqui, as pesquisas feitas dentro das universidades brasileiras que desenvolvam tecnologias que preservem o meio ambiente, ou que preservam o meio ambiente. Eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar aqui, e esse a partir da criação, eu posso deixar o a partir disso, né, tanto da bancada quanto do investimento dos ministérios, haver ali a reversão do quadro. Haverá dessa forma a reversão do quadro. E aí seria a forma que vocês montariam aí a redação de vocês. Deixa eu sair daqui para eu poder aparecer de novo. Agora que eu vi que a sementinha está em cima de dinheiro. Moedinhas. Né? São moedinhas. Todo mundo viu? Ou todo mundo ficou boiando como eu? Não, eu vi. Eu falei assim, nossa, que pacotinho diferente, né? Não é o plástico preto. Eu acho que você tinha que mostrar primeiro o slide, né, amor? Porque eu comecei a gravar, você já estava... E aí, meus amores, ele me convidou para dar essa aula, porque ele viu dando aula e ele falou, e a gente fugiu um pouquinho a regra dele, falou um pouco da filosofia hoje, e eu ocupei o espaço de vocês.
Se vocês gostaram, se vocês se sentirem impelidos a escrever, escrevam e me mandem a redação, que eu corrijo. Eu prometo que eu corrijo e envio para vocês de volta. Marcos está perguntando qual o tema, que é o da aula de hoje. Vou colocar aqui. Coloca no começo, eu vou porque mandar para gravou. vocês. Ah, tá. Mas põe de novo aí, porque eu comecei a gravar, a aula já tinha começado. Eu acho que é interessante. Mas eu acho que tudo está dentro do aspecto da sociologia, da filosofia, né? Eu acho que a interdisciplinaridade, ela é isso, né? Porque você não é feito só de um aspecto. Você tem que analisar. Inclusive, eu estava... Hoje até eu estava falando com você, né, amor? Do Alice no País Alice no País das Maravilhas, que foi escrita por um matemático do século XIX, né? E é um livro de filosofia, o livro Alice no País das Maravilhas, né? Porque tudo dentro do filme, quem assistiu o filme, nada faz sentido, e ao mesmo tempo ele busca os questionamentos essenciais, né? A questão do gato que a gente estava falando, né? Da questão de escolher um caminho. Então, assim, é super importante. Eu acho que todas as aulas são importantes, você pensar, raciocinar, trazer isso para a sua realidade, o seu repertório, a sua vida, o ambiente que você vive, aquilo que você lê, aquilo que você experimenta, você tem como traduzir. O interessante é você pegar o que você tem e transformar aquilo em algo, né? E vocês são perfeitamente capazes disso, né? Então, assim, a gente tem muito assunto, a gente vai falar, assim, dos clássicos, Aristóteles, Platão e Sócrates, nós vamos falar de Zygmunt Bauman, nós vamos falar de Karl Marx, né? E vamos seguindo nessa linha. Mas o interessante é vocês já trazerem essas experiências de convívio para as nossas aulas. E eu achei muito interessante porque minha esposa deu essa aula e ela falando, né? E a gente está vendo a situação do meio ambiente, a gente sabe do Chico Mendes, né? Que foi assassinado em 1988, com 44 anos. A gente tem o Eldorado dos Carajás, que morreram 21 pessoas, mas não foram fazendeiros, não, tá? Foram a própria polícia do Estado, que eles assassinaram 21 pessoas, né, em 2005. 2005, não está muito longe, não. Então, quer dizer, são coisas... Aquela irmã, a Dorothy, né, que também foi assassinada por conta do agronegócio, por conta dessa questão. Aí você traz esse conhecimento também da geografia e da história, a questão das sesmarias, das capitanias hereditárias, né, que se instalaram a partir de 1532, 1534, né, que elas começaram a ser criadas, e foram se estendendo ao longo dos séculos, até parar, mas ela para, mas mesmo assim você tem esse avanço para a interiorização do Brasil, fazendo esse formato geográfico que nós temos hoje, mas tudo através dessa exploração, e nenhum cuidado com a questão sustentável. E a gente chega no século XXI com a mesma pegada de 500 anos atrás. Acho que isso é muito sério, né? O próprio o Hans Jones, né? Ele coloca isso, essa questão dessa responsabilidade. Então, tudo vai remeter a essa capacidade. Por que consumir? Essa senhora que foi primeira-ministra, né, na Noruega, ela fala também que tem pessoas que deveriam consumir menos, para outros que nada consomem poderem também ter o direito à vida. Hoje, a minha esposa falou sobre o 1% mais rico no Brasil, ele detém a riqueza de 50% da população brasileira, né? A gente está falando que tem uma pessoa
que ela até deu exemplo de um grande bolo, né, amor? Fala aí você. Não está conseguindo? Então, ela deu exemplo de um bolo de chocolate. Então, eu chego, a metade do bolo é meu, né? E o restante é de vocês. Vocês é que lutem. Então, como assim uma pessoa pode, e ela fala muito bem disso? Ei, voltei. Voltou. Falou em chocolate, você está dentro. 1% da população, quem quiser essa matéria, é só me pedir que eu mando, que eu envio. 1% da população, não é isso? Brasileira detém quantos por cento do PIB, amor, que eu falei? São bilhões. São bilhões. Não, ela representa. Eu tenho aqui. Que representa a metade de toda a riqueza produzida do PIB, né? Porque aí a gente vamos pensar, a minha esposa falou que a gente entrou no mapa da fome. A gente tem em torno, aproximadamente, 60 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Né? Nós éramos 30 milhões, agora nós fomos para 60 milhões. Isso corresponde, gente, nada mais, nada menos que a população da Espanha. 60 milhões, Cuba tem 8 milhões, Portugal tem em torno de 12 milhões, a Alemanha tem em torno de 80 milhões, e por aí vai. A gente... Tem aqui, ó, a fatia da riqueza nas mãos do 1% que está no topo da pirâmide avançou em vários países no mundo em plena pandemia. Então, a gente empobreceu na pandemia, tem gente que está mais rica na pandemia. No Brasil, que assustou, né? Ela alcançou 49,6%, ou seja, quase metade da riqueza total do país está na mão de 1% da população. É isso aí. Hoje, quem é o mais rico do Brasil é o João Paulo Lemann, da Fundação Lemann. É dono da Ambev, responsável pela fabricação da cerveja. Isso quer dizer o quê, amor? Também, né? Que a questão da educação passou a ser um grande negócio. Ele é dono também de todas essas unis que vocês conhecem aí. Tudo quanto é faculdade. Todas essas faculdades. Essa outra que essa menina que venceu o Big Brother está fazendo é dele também, da Fundação Lemann. Isso. Uma fatia do mercado, porque aí você controla a educação. Por isso, gente, que a educação ela tem que dar errada. A educação pública ela tem que dar errada. Por isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que fechar. Por isso que tem que faltar dinheiro, né? O meu filho lá na UERJ, uma grande universidade, né? Os ministros do Supremo Tribunal estudaram lá na UERJ, a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que passaram pela UERJ, uma grande universidade, medicina e outras. Gente, é isso, a educação é pública, é um absurdo alguém pagar para estudar, é um absurdo alguém pagar para ter plano de saúde, é um absurdo alguém ter que pagar uma passagem de ônibus. Então, são coisas assim que a gente vai se acostumando, vai se acomodando e vai trazendo para a naturalidade. E isso salta aos nossos olhos. Quando a gente começa a conversar aqui, né, amor, em casa, a gente começa a analisar os números e falar sobre filósofos, pessoas que já pensaram isso, a questão do racismo estrutural e muitas outras coisas, e a gente tem que trazer isso à tona, a gente tem que trazer para o debate, e a gente tem que trazer, porque, gente, só com muito pensamento crítico, só com muito engajamento e muita luta que a gente vai conseguir, porque a gente vai continuar sendo orquestrado, quer dizer, a nossa vida vai sendo orquestrada por esse 1% que detém 50% da fatia desse bolo, quer dizer, fatia não, 50% do bolo, né? Quase o bolo inteiro. A gente fica pensando, poxa, a gente fala tanto em solidariedade, em dividir o que a gente tem com o outro, se essas pessoas que são bilionárias
bilionários. Eles Do mundo. trazem 1 milhão. Não, vamos pensar num brasileiro. Pensar aí numa pessoa, desse João Paulo Lemann, que tem aí bilhões. Se ele der 1 milhão para cada brasileiro, nós somos quantos, amor? 200 e alguma coisa, 210 milhões. Olha aí, ó, superpopulacionando o Brasil. 210 milhões. Se ele tem bilhões. E ainda assim, ele continua bilionário. É algo para se pensar, né? Por que será? Por que a gente não fala e a gente fica todo feliz, né? Com o prêmio de 1 milhão, né? Achando que a gente vai ficar rico. A Juliette, lembrei o nome dela, Juliette ganhou 1 milhão aí, ó. Para você ver, né? E agora imagina dos homens mais ricos. É o que essa a Grow fala, que pessoas com uma fartura imensa consumindo água a rodo e pessoas lutando por um balde d'água sujo. Né? E a gente não precisa ir muito longe. O nosso ministro da Economia, né, o posto Ipiranga, o Paulo Guedes, dizendo o seguinte: poxa, para resolver o problema da fome é só o que sobra da mesa. O prato do brasileiro rico, da classe média, é um prato muito grande. Na Europa, as pessoas comem menos. Então, é só diminuir o prato, ou então o que sobra do prato deles distribuir para os pobres. Isso é gravíssimo. Isso, como eu falei, essa falácia, né, o nosso professor de filosofia pode dizer, quando a gente vai montar o nosso texto, nós temos que baseá-lo, né, calcá-lo em argumentação. É uma argumentação falaciosa. É óbvio que a gente pode pensar assim no desperdício de alimento, e aí é outra história. Podemos pensar em como os alimentos são acondicionados nos lugares, na distribuição, nas distribuidoras, nas feiras, o desperdício, exatamente. Não, mas o que a gente vê é a população empobrecida indo no final da feira para pegar a xepa, para pegar tomate que está amassado e ninguém quer comprar, fruta que está amassada, né? E aí a gente precisaria de uma política pública visando esse desperdício, não do jeito que ele colocou, que seria basicamente as sobras alimentarem as pessoas empobrecidas. Isso aí não é pensar política pública para essa população. Né? O pessoal do chat está usando bastante aí, amor. Ai, nem tô vendo, peraí, gente. A nossa aula já acabou, né? Você sabe. Já acabou. Aí, eu tô vendo. Não, eu tô falando isso, gente, porque essa daí é a tuiteira. Ela adora. Ela fica o dia inteiro. O Marcos, essa 33 já foi atualizado hoje, tá? Porque eu não. Eu posso mandar o link, peraí, eu tenho. Viu, gente? Eu tô falando que minha esposa é assim, ó. A gente precisa atualizar aí, porque aumentou muito na pandemia. Essas pessoas estão lucrando muito com o nosso trabalho. Tá? A Thalita colocou aqui, salário do Faustão, 5 milhões. O Faustão vai ganhar uma fortuna agora, né? Foi demitido e vai ganhar uma fortuna. Para você ver, né? E a gente lutando para ganhar uns trocados. Para ganhar uns trocados. É isso aí. Lutando arduamente. E a gente acha que está certo, né? Porque aí vem a questão da demeritocracia, aí o professor de filosofia vai falar sobre meritocracia com vocês, a gente já conversou sobre isso, a gente vai caminhando e vendo Karl Marx, né? Eu deixo o Karl Marx um pouquinho lá para o final, para você ter esse entendimento, né? E quando vocês ficarem com raiva, aí já está no final. Porque é muito triste, gente. Você vai tendo consciência, né, amor? Às vezes a gente fala assim, santa ignorância, porque às vezes quando você começa a saber descobrir, você vai chegando naquele momento da epifania, né, da catarse, né? E você vai descobrindo as coisas, como as coisas acontecem, e realmente assusta muito, muito, muito. Bom, acho que eu vou parar de gravar, né? Eu acho que já deu. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Banco Safra era o homem mais rico, Marcos. O Marcos tô furando o Marcos. Eu tô passando o Marcos aí. O Safra morreu e ele não é mais o homem mais rico. Não é mais, né? Não atinge mais. Quem é o João Paulo Lemann? Procura aí. Com a morte do Safra, do Banco Safra, ele era assim, até há pouquíssimo tempo. Agora é o João Paulo Lemann.
Mas a gente tem os 10 mais ricos, sabe quem está entre eles? Luciano Hang, a dona do Magazine Luiza. Mas a gente pode escolher, né? Entre comprar no Magazine Luiza, que tem ações afirmativas aí, que apesar de eu não concordar muito, ela promove. Temos o Luciano Hang, que está aí sendo investigado por fraude. A história dele é longa, história de longa data. Eu não compro na Havan. É verdade. Eu nunca entrei na van. Nunca entrei. Eu acho que eu vou morrer sem entrar na van. E eu acho que hoje em dia, para entrar em shopping, para mim é muito, muito complicado. Muito difícil. Até entro, né, amor? Mas assim, ali na vila, passagem, mas é terrível. Bom, então eu vou interromper aqui. Deixa eu... Ué, gente, não interrompeu a gravação? Tem um probleminha aí, vai nas 3 bolinhas, meu amor. Não, eu já fui. É porque eu estou usando. Luísa Para de Trajano. rir. Para. Gente, eu recebo bullying, tá? Isso daí é tudo fachada. Minha esposa fica fazendo bullying comigo. É terrível. Olha lá, amor, eu tô tentando. Gente, não quer a aula, não quer terminar, não quer parar de gravar. Deixa eu ver, ajustar, Vai ficar muito definir. boa. É, tá vendo? Eu vou ter que ajudar os universitários, minha gente. Peraí, tá? Ai, deixa eu ver aqui. Ai, gente, olha, eu sofro muito com a minha esposa. Vocês não têm noção. Aqui, ela já vem rindo. As 3 bolinhas. Aqui, meu aqui, amor. Ó. Para. Aqui, ó. Tá, Aqui, tá, docinho. tá. Aqui, ó. Tá. Isso, aí. Interromper.